Amém, glória a Deus. O Senhor é Deus que cumpre as suas promessas nas nossas vidas. E como é bom, né, podermos estar mais uma noite aqui para juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. E é um privilégio, né, para mim, novamente, poder trazer a mensagem ao domingo. Deus tem nos dado o privilégio, juntamente com o irmão Odilson, de às quartas-feiras, né, os cultos de estudo e oração, né, estar aqui para trazer à igreja aquilo que o Senhor tem falado conosco. Mas hoje Ele nos deu esse privilégio de estar aqui com vocês à noite, para junto poder aprender e glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Quem aqui já ouviu a voz do Senhor essa noite? Você já ouviu a voz do Senhor através das canções? São ministrações do Senhor, né? Deus, Ele utiliza, né, os cânticos para falar aos nossos corações, para, através deles também, nós sermos ministrados. E essa noite, nós temos um privilégio muito grande de irmos a um Salmos, que é onde o Senhor também, através de vários cânticos, né, de Davi e de outras pessoas, né, que escreveram para exaltar o nome do Senhor. Mas antes de nós irmos para a mensagem, você está vendo essa camisa bonita aqui que eu estou vestindo? Está vendo? Uns aos outros. Alguém sabe qual é esse tema? Tem o tema do nosso acampamento. As inscrições já estão abertas, né? Já tem o link lá no grupo dos adolescentes e também da juventude. Eu já acompanhei ainda agora, já tem 5 pessoas que já deixaram o seu nome. Então, se você faz parte da juventude da igreja, dos adolescentes, e estará conosco nos acampamentos, vai lá no link, faça a sua inscrição em nome de Jesus. E creio que vai ser uma bênção. Nós estamos chegando no último dia do mês de julho, né? E, através do próximo mês, é o mês da juventude. Então, vamos, né, fazer todas as coisas que nós, como jovens fortes aí que vocês são, para juntos estar glorificando o nome do Senhor. Amém? A minha esposa, eu acho que está com um pequeno... Dá um ESC, amor, lá no programa. Lá no programa, fecha tudo. Não, volta. Pronto. E o nosso tema de hoje é somente. Somente. Aonde está a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua esperança? Você tem depositado a sua vida, a sua confiança, o seu ser, a sua salvação em quem? Ou em quê? Porque muitas vezes as pessoas utilizam pessoas para achar algo para que ela possa usufruir de bens. Outros utilizam o trabalho, a riqueza e muitas vezes até o roubo, o furto, a mentira, a hipocrisia. E essa noite o Senhor, Ele quer falar aos nossos corações sobre somente. E um salmo escrevido lá por Davi. Então, abra sua Bíblia, lá no Salmo 62. Abre a sua Bíblia lá em Salmo 62. Hoje a gente vai discorrer sobre esse salmo. E o Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração. E quando orando ao Senhor, buscando o direcionamento de Deus a respeito do que a Igreja Batista Nova Jerusalém tem vivido, e veio uma frase, né, no meu coração. E quando eu vi essa frase, Senhor, é isso. Estava na madrugada tentando dormir e não conseguia dormir,
Eu não sei se foi, de repente, uma das conversas com o pastor Donizete, onde ele disse que ele tem noites que ele passa em claro. E eu disse, não, mas pastor, eu não tenho dificuldade de dormir, eu durmo tranquilamente. E de repente, uma dessas noites, dessa semana, eu não consegui dormir. E fiquei orando ao Senhor, né? E o Senhor falou ao nosso coração daquilo que a igreja tem vivido. Os propósitos de Deus para a Nova Jerusalém, aonde nós temos chegado como igreja. Mas nós precisamos permanecer. Nós precisamos caminhar um pouco mais. E quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos uma exortação à confiança. A confiança em quem? Em Deus, nosso Senhor. Porque nós sabemos que nós vamos enfrentar dificuldade, nós vamos enfrentar lutas. Mas aonde vai estar a nossa confiança? Davi, quando ele escreve esse salmo, né, ele estava sendo perseguido. E é isso que nós vamos ver essa noite. Todos já encontraram? Amém? Abriram a sua Bíblia? Glória a Deus. Então vamos estar lendo esse salmo. A partir do versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É o meu alto refúgio. Não serei muito abalado, até quando aconteceres vós a um homem, todos vós, para o derribares, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair, só pensa em derribá-la da sua dignidade, nem mentira, nem comprazem, nem boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É o meu alto refúgio, pois não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Então, em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio, confiei nele, ó povo. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade e os de fim estípio. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui essa noite e decorrer, ó Pai, dessa noite, ouvir a Tua palavra, Pai. Que cada um de nós possa, meu Deus, estar, meu Deus, ciente e consciente, ó Pai, que o Senhor faz presença nesse local, Pai. E que o Senhor quer falar com cada um. Muito obrigado, Pai, pelo esse privilégio. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O salmista Davi, no versículo 1, ele já começa dizendo que somente em Deus, a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. O salmista já inicia dizendo que não vem a salvação dele em outro local, mas vem de onde? De Deus. E ele, quando ele espera essa salvação que vem de Deus,
ele espera de uma forma silenciosa. Quando nós olhamos para esse momento aqui, nós vamos também lá em Tiago, capítulo 5, verso 7. Deixa em salmo mesmo, a gente vai passar aqui no slide alguns versículos. Tiago, capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Descansar no Senhor. Repousar em Deus. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Você tem vivido dias de angústia? Você tem vivido dias de preocupação, de ansiedade? Espere no Senhor. Espere com paciência. Não adianta nada nós queremos realizar e fazer qualquer coisa se o Senhor não estiver conosco. Podemos acordar cedo, dormir tarde, e disso nada nos adiantará. Porque o Senhor, Ele acrescenta aos seus enquanto dorme, ou seja, enquanto descansa. O Senhor, Ele sabe aquilo que nós precisamos, mesmo antes de nós falarmos. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, Ele fala sobre os bens, as riquezas e a preocupação do ser humano em se vestir, um calçar, e diz: o seu Pai Celestial, Ele sabe o que vocês pagam. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Davi estava passando pelo momento de perseguição, mas mesmo assim ele diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Ele não esperava murmurando, ele não esperava reclamando, ele não esperava, esperava silenciosa, porque ele sabia que do Senhor vinha a salvação. Do Senhor vem a nossa salvação. Certamente Ele é a minha rocha, minha salvação e o meu refúgio. Não serei muito abalado. Não serei muito abalado. O título aqui de rocha se refere ao símbolozinho de força. O Senhor é a minha força. Não é através do meu realizar, mas é do Senhor. O Senhor é a minha rocha. O Senhor, Ele é o meu refúgio. É aonde eu me guardo, é aonde eu me protejo. Quando a gente vai para as viagens missionárias, a gente vai com objetivo e a gente tem traçado o tempo que nós vamos gastar daqui até a comunidade. Então a gente pensa, se a gente sair 10 horas da noite daqui de Santarém, todo mundo estiver no barco, a gente vai, calcula 8 horas, mais ou menos, irmão, de lá no Mentai. A gente calcula. Mas, de repente, nessa ida, daqui até lá, muitas vezes, e quase todas as viagens, nós enfrentamos tempestades. E quando vem a tempestade, o que nós fazemos? Permanecemos no rio? Não. Primeira coisa que quem está comandando lá, o comandante, ele busca o refúgio para nos proteger, para que nós possamos ficar seguros e quando a tempestade passar, nós continuar a nossa jornada.
Mas quantas vezes nós estamos passando por luta, estamos passando por dificuldade, estamos passando por tribulação e nós estamos tentando enfrentar essas lutas. Nós estamos tentando enfrentar as tribulações. E a gente não vai para onde nós devemos ir, que é ao Senhor. Porque se nós buscarmos ao Senhor nessas situações, o Senhor Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos refugiar. Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio. Não serei abalado. Em outras palavras, até podemos cair, mas Ele vai nos levantar. Nós podemos até chorar a noite toda, mas ao amanhecer, o Senhor estará conosco. O Senhor enxugará todas as lágrimas. Aqui nessa terra, nós somos sujeitos a passar lutas diariamente, uns mais do que os outros, mas tendo sempre a confiança que é o Senhor que nos guarda, porque Ele disse: no mundo tereis aflição, mas é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu. Até quando atacares um homem para o derrubares, versículo 3, como se fosse uma parede inclinada, uma cerca preste a cair. Até quando as pessoas tentarem nos derrubar, o Senhor nos guarda. Eles somente tomam conselhos sobre como derrubá-lo da sua alta posição. Agradam-se na mentira, falam bem com suas bocas, mas amaldiçoam em seus interiores. Você já teve situação que você estava caminhando bem, o seu reinado, como se de repente Davi aqui estava num reinado, e Davi diz: tem pessoas que estão tentando me derrubar. Pessoas que estão próximas de mim, que dizem que gostam de mim, mas que são hipócritas. Eles somente tomam conselhos sobre como derrubá-lo de sua alta posição. Aqui Davi estava dizendo que tinha pessoas, que era o próprio filho, que estava tentando tirar ele do trono. Já pensou? O próprio filho tentando derrubar. Eles somente tomam conselho sobre como derrubar. Daí surge a sua necessidade de esperar apenas em Deus. Maldito homem que confia no outro homem e que tem ele como seu esteio. Ou seja, a sua confiança está depositada no esposo, na esposa, nos filhos, nos pais, no emprego, no patrão e assim sucessivamente. Mas a nossa esperança deve estar em Deus, a nossa rocha, a nossa segurança. Falam mentiras. Quando nós olhamos lá para Romanos capítulo 1, vai lá rapidinho, agora você vai poder falar com sua Bíblia, vai lá em Romanos capítulo 1, verso 32. Romanos 1, 32. Em vez das pessoas buscar falar a verdade, as pessoas buscam falar mentira. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são
passíveis de morte, os quais praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procede. Quantas vezes a gente está próximo de pessoas que, em vez de buscar ao Senhor, em vez de buscar somente a Deus, em vez de buscar somente nós buscando esses conselhos, e a pessoa diz, não, realmente, você não precisa buscar a Deus. Você está certo, estude, estude, estude e estude. E se for possível, deixe a igreja. Você está trabalhando, não está dando trabalho no domingo. Você tem algo para realizar do Senhor, deixe de mão. Quantas vezes nós vemos pessoas fazendo isso? Em vez de esperar a sua confiança em Deus, eles dão ouvidos às pessoas que praticam o mal. Versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, aquieta-se, porque Ele é a minha esperança. Ó minha alma, aquieta-se em Deus. Espere em silêncio diante de Deus. Quanto tempo faz que você não tira um tempo a sós com o Senhor? Quanto tempo você não fecha a sua porta e você vai ao seu quarto e você ora ao Pai? Quanto tempo há que você não coloca a sua alma e a sua esperança em Deus? Quanto tempo faz que, em vez de nós buscarmos o Senhor, nós o largamos e buscamos outras coisas? Espere em silêncio diante do Senhor. Jesus, ele fez muitos milagres, muitas curas, cuidou de muitas pessoas e uma multidão seguia Jesus. Mas quando Jesus começou a endurecer, né, e a pregar de uma forma mais dura, muitas pessoas se entristeceram. Quando nós olhamos lá em João, capítulo 6, a partir do verso 67 e até o 69, nós vemos aqui Jesus fazendo uma pergunta para os 12. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ou seja, teve algumas pessoas que foram embora da presença do Senhor. E ele pergunta, vocês também, os 12, vocês não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eles conheciam quem era Deus. Assim como o salmista, quando a esperança dele, a confiança dele, estava em Deus. Não estava nas coisas dessa terra, não estava no que acontece aqui, mas estava em Deus. No versículo 6, ele diz, certamente Ele é a minha rocha, minha salvação e meu refúgio. Não serei abalado. Pode vir a tempestade, pode vir um vento, pode bater de fora, mas nós permaneceremos firmes. O título rocha é frequentemente usado para simbolizar a força, a fidelidade e a imutabilidade do Senhor. Ou seja, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda. Nós acabamos de cantar, né? Deus de promessas. Deus que não é homem para que minta.
Ou seja, aquilo que o Senhor promete na sua palavra, Ele vai cumprir. Mas será que nós estamos somente confiando nele? Nós estamos dando a nossa esperança totalmente no Senhor? Ele é a minha rocha, minha salvação, meu refúgio. Não serei abalado. No versículo 7 ele diz: em Deus está a minha salvação. Novamente, ele falando que a salvação estava em Deus. E minha glória em Deus está a minha rocha, firme e o meu refúgio. Deus, Ele é a minha salvação. O Senhor te chamou. O Senhor te escolheu. Não foi você, não foi eu que nos escolhemos. Nós não tínhamos essa capacidade, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos. E você já viu um morto falar? Não, o morto não fala. Quando Jesus, ele vai lá com Lázaro, que tinha morrido e já tinha passado algum tempo, Lázaro falou com Jesus? Não, estava lá, morto. Mas Jesus deu uma palavra. E através daquela palavra, Lázaro reviveu. E assim é nós. Nós sozinhos não somos capazes. A salvação é pela graça. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Já pensou nós chegarmos no céu e dizer: Senhor, não adiantou o Senhor morrer naquela cruz, porque eu sozinho, através das minhas obras, eu consegui me salvar. Isso é uma coisa bem ridícula, né? Já pensou? Jesus, porque ele viu que ninguém estava seguindo para o caminho correto, todos estavam indo para o inferno, veio aqui nessa terra para morrer por mim e por você, o próprio Deus. E nós dizemos que nós podemos nos salvar. Por isso que o salmista ele disse: a minha salvação está em Deus. Não é em nós, não é nas nossas obras. Quando nós olhamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26, Paulo, ele fala o seguinte: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Como nós éramos quando o Senhor nos chamou. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E, porém, por sua iniciativa, dele que vos está em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para vós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Não somos nós. Nós não somos nada. É o Senhor. Por isso que o salmista, em meio às perseguições que ele estava enfrentando, ele disse: é o Senhor que vai me salvar. É o Senhor que vai me libertar. É o Senhor que vai me dar o refúgio. É o Senhor. Somente o Senhor
somente o Senhor. Nós precisamos confiar nele todo o tempo. Confiar no Senhor, colocar a nossa esperança, não apenas na nossa prosperidade, não apenas como tudo está bem, mas também quando não estiver. Não somente no momento de saúde, mas também no momento de doença. Em todo momento, nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. Em momentos fáceis e momentos difíceis. Derramar o nosso coração diante dele. Abrir. Falar ao Senhor. Quanto tempo que a gente não chora diante de Deus? Quanto tempo que realmente você disse, Senhor, é só o Senhor que pode me livrar disso. E colocar diante dele. Me lembro quando criança eu tive uma experiência que ficou marcada na minha vida. E uma resposta de uma oração. E eu me lembro que quando adolescente, criança, eu ajoelhei, eu orei, Senhor, eu preciso, Pai, a nossa família precisa. E o Senhor respondeu. E quando o Senhor respondeu, eu me lembro que eu fiquei chorando e chorava. Fui para o quarto mais distante da nossa casa, né, que ficava atrás, e eu chorei diante de Deus. E quantas outras situações também, nos derramar diante do Senhor, dizer que é Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Porque essa terra aqui é só vaidade. No versículo 9 vai dizer isso. Somente vaidade são os homens de origem humilde, e mentira os dos altos estípios. Pesados em balança, juntos são mais leves que o sopro. Não confieis na opressão, nem os vanglorieis no roubo. Se as vossas riquezas aumentem, não ponhais nela o seu coração. Não coloque. Não permita. Não permita que os prazeres dessa terra tirem o lugar do Senhor. Jamais permita isso. Não permita. Se as vossas riquezas aumentem, não ponham nelas os vossos corações. Quando nós olhamos lá para... Abre lá a sua Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 15. A partir do verso 15. Jesus aqui, ele reprova a avareza. O Senhor Jesus diz, então lhes recomendou, tenham cuidado em guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrozeava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, construirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse,
louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui nessa terra, as riquezas, os bens, elas passam. É pecado nós termos? Não. Mas é pecado nós colocarmos a nossa esperança nela. É pecado nós dizermos que isso vai nos salvar da doença, vai nos salvar de um adultério, vai nos salvar de perseguição. E salva? Não. Você viu o que aconteceu com a Covid? Ricos e pobres, todos enfrentaram. Você acompanha os noticiários de pessoas que têm muito dinheiro, que já estão no seu 7º casamento? Isso não dá em nada. Onde está a nossa esperança? Deve estar no Senhor. Confiar nele o tempo todo. Confiar no Senhor. Deus, Ele quer que nós venhamos a esperar nele. Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi. O salmista fala, Deus falou 2 vezes. Uma vez e 2 vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Somente Deus. Tudo pertence a Ele. Tudo. O Senhor, Ele criou todas as coisas, que há no céu, na terra e debaixo dela. Toda a autoridade foi dada a Deus. Ele é todo-poderoso. E quando nós olhamos lá em Mateus, capítulo 28, no verso 18, Mateus 28, verso 18, que é eu acho que é o versículo mais falado da nossa igreja, a partir do verso 18, né, o Senhor, Ele diz o seguinte, Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Todo o poder pertence a Ele. E quando o Senhor, Ele falou isso, toda a autoridade me foi dada, Ele disse o seguinte, agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O poder pertence a Deus. O homem, ele é nada se comparado ao Senhor. Por isso nós precisamos dele. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Sabe o que é nada? Você já tentou viver sem Jesus? Eu já tentei. Eu tentava, eu errava, eu dizia, não, eu não vou mais errar, e eu tentava não errar, e acabava errando a mesma coisa. E eu disse, não, agora eu não vou errar, e errava de novo. E não, e agora? Errava de novo. Até um ponto de, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso, Pai. Eu preciso que o Senhor tome conta da minha vida. Somente o Senhor. Nos colocar diante dele. No versículo 12 diz, também é tua, Senhor, a bondade, pois tu pagarás a cada um conforme a sua obra. Nós precisamos colocar diante do Senhor. Também é tua, Senhor, a bondade.
O poder do Senhor, ele vem, e às vezes nós ficamos com medo. Aí vem a misericórdia do Senhor, que vem nos consolar, que vem nos moldar. Assim como o seu poder nos assegura que ele pode, assim a sua bondade ou a graça nos assegura que ele irá salvar o seu povo. É a bondade do Senhor que nos salva. É a misericórdia do Senhor. É a graça, o favor imerecido. Nós não merecemos, mas mesmo assim, ele nos amou e entregou o que ele tinha de melhor para que eu e você pudéssemos ser salvos. Eu gostaria que o ministério estivesse já aqui na frente. Antes de finalizarmos essa pregação, eu queria dar 2 testemunhos de pessoas que eu conheço e você conhece. E nós temos o privilégio de saber que eles fazem parte da nossa igreja. Porque nós devemos derramar diante do Senhor o nosso coração. Na viagem missionária que nós tivemos há poucos dias, eu tive o privilégio de mais uma vez encontrar um rapaz lá no Tucumã, que o nome dele é Paulo. E olhando para aquele rapaz e vendo o amor dele pelo Senhor, quando eu estava estudando essa passagem, eu vi somente o Senhor na vida dele. E nós vemos o amor dele para com o Senhor. E eu queria mostrar para você, Jacques, pode desligar a luz daqui da frente? Um pequeno vídeo que, enquanto ele adorava a Deus, eu pude gravar um pequeno vídeo, somente alguns segundos. Vê o áudio lá, Jackson. Pode voltar, amor, novamente. E vendo esses exemplos, e quantas vezes nós temos a oportunidade de nos derramar diante de Deus por completo, e nós achamos tanta dificuldade. O salmista disse que a esperança dele estava em Deus. E vendo Paulo se derramar ali na presença de Deus. Tem um outro vídeo que eu também gravei, que ele não estava cantando, mas ele estava adorando o Senhor de uma forma tão espontânea. Estava lá atrás, mas ele estava adorando o Senhor. Quantas vezes nós temos a oportunidade de adorar o Senhor, nos entregar por completo a Ele, e nós seguramos, nós ficamos preocupados com quem está do nosso lado, e esquecemos que a nossa vida é para o Senhor. E o Paulo faz parte da nossa igreja, né? A igreja lá no Tucumã. Mas tem alguém também bem próximo de mim e de você, que todo domingo nós vemos ela.
E nós temos o privilégio também de ver o Senhor usando ela. E vamos ver mais um testemunho de alguém que tem se derramado diante de Deus. Pode passar, amor. Passa de novo, amor, para as... Se pertinho, ela fica as crianças aqui também. Eu também coloco diante do Senhor, meu Deus, o nosso lanche, que venha ser uma bênção em nome de Jesus. Isso que eu te agradeço sempre, amém. Amém! Maravilhosa, tia A Jéssica. Que privilégio, né? A nossa igreja tem. Duas pessoas que amam tanto ao Senhor. Pode passar, amor, slide. Pessoas que se derramam diante de Deus. E depois, né, que a gente foi lá pro zoológico, né, ontem, com as crianças, e andamos bem, né, e à noite eu tive o privilégio de pregar lá na Koinonia. E a Jéssica foi com a gente também lá, né, Jéssica? E quando a gente estava no carro, ela falou algo muito assim que ela tinha preparado a mala dela, né, para ir para a viagem, juntamente conosco. Mas infelizmente, né, ela não conseguiu ir. E sabe o que estava no coração dela? Ela falou: graças a Deus por todas as coisas. Ela agradeceu. Ela não foi, mas mesmo assim ela agradeceu. Nos derramar diante do Senhor, nos entregar a Ele, saber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós temos como igreja esse privilégio de vivermos, que nós não venhamos a perder essa oportunidade e saber que a nossa salvação, a nossa segurança é em Deus, não é nas coisas aqui dessa terra. Se nós entendermos isso, nós vamos falar igual ao salmista: a minha alma fica em silêncio e aguarda a salvação do Senhor. O poder do Senhor está sobre toda a terra, toda. Eu quero que agora você feche seus olhos, aonde você estiver. Pode fechar. Feche seus olhos. O ministério vai estar cantando uma canção. Eu quero que você cante com todo o seu coração. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes
palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas-me no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas-me do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por falar conosco essa noite. Obrigado, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Pai, que está dentro de nós, ó Pai. Que em nome de Jesus possamos ser desafiados, ó Pai, a viver não somente aos domingos, ó Pai, mas dia após dia diante do Senhor, nos derramando, ó Pai, por completo, ó Pai. O Senhor deseja, ó Pai, que nós venhamos a sair da nossa zona de conforto e nos derramar, ó Pai, abrir o nosso coração e ser obediente, ó Pai, a Ti, porque do Senhor é a salvação, do Senhor é a salvação. E eu sei, meu Deus, que meus irmãos que estão aqui, ó Pai, conhecem, ó Pai, pessoas que estão indo, ó Pai, para o inferno, que precisam conhecer a respeito do Salvador. E que em nome de Jesus, cada um, meu Deus, que está essa noite, ó Pai, possa cumprir com o Teu chamado, Pai, e fazer discípulos de todas as nações.
Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor deu para a nossa igreja, Pai. Que o Senhor está conosco, que o Senhor falar aos nossos corações. Muito obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus nos ama. Deus